Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E eu louvo a Deus por você estar aqui nesta manhã, que o Senhor possa estar falando ao teu coração poderosamente, que você possa receber da palavra de Deus aqui. Como já foi falado pelo nosso diácono Zildimar, depois também pelo nosso presbítero Jober, essa igreja, o foco dela é Jesus. Então, se você veio aqui para Jesus, Deus te abençoe, você vai ouvir muito de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 18. Amém. Várias pessoas que há meses eu não vejo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, 1 Reis, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 16. Aliás, desculpa, 26. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, diz o seguinte: Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram ainda mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam pela terceira vez. E eles seguiram a sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, repita comigo, no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor separou este dia para estar ministrando aos nossos corações. Senhor, eu oro sobre a vida de cada pessoa que aqui está e eu peço que o Senhor esteja ministrando ao coração, Senhor Deus. Que a tua palavra possa entrar, Senhor Deus, e mexer no mais profundo íntimo do nosso ser. Que a gente possa receber do Senhor direção, instrução e que o teu amor nos inunda, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aqui nós vimos o profeta Elias sendo usado por Deus para restaurar o altar de Deus. Para a gente ter um pouquinho de entendimento, a nação de Israel tinha se separado em duas e o profeta Elias estava sendo perseguido e a nação se desviou completamente do caminho de Deus. Eles foram por caminhos estranhos, por caminhos que não eram aqueles que Deus tinha dado. E então o profeta Elias vai se apresentar diante do rei Acabe e ele vai falar o seguinte: tragam os profetas do Deus que o povo começou a servir. E ele trouxe 300 profetas. E esses profetas começaram a adorar, a gritar, para que o novilho se queimasse diante do povo. Porque chega um momento onde Deus falou, chega, agora eu vou mostrar quem é Deus aqui. Então aqueles profetas clamaram ao dia inteiro, dançaram, se martirizaram, se machucaram, derramaram do próprio sangue, mas nada aconteceu. E então Elias ele vai voltar agora e falar, ok, nada vai acontecer. Vamos fazer agora conforme Deus quer. Então, além de separar todo o sacrifício e colocar ali em cima do altar, ele pede para eles jogarem água em cima, para dificultar ainda mais a situação. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E basta ele orar e falar, Senhor, prova que o Senhor é Deus em Israel. E fogo cai do céu e consome tudo, e toda a água é evaporada. Isso mostra que Deus, fazendo uma transformação na vida espiritual de Israel, e conforme você vai lendo adiante, o povo estava numa época de seca, Deus vai começar agora a derramar chuva, Deus vai começar agora a trazer prosperidade para a nação que tinha se afastado do Senhor. Isso tudo é muito lindo e quando nós vemos o poder e o carinho de Deus para com o seu povo, a gente tem que se emocionar porque Deus não nos abandona em momento algum. A gente pode estar passando por um momento de deserto, por um momento onde a gente não vê a chuva vindo, mas Deus te fala nessa manhã, existe uma chuva que está para chegar na sua vida. Existe um tempo novo de Deus para chegar na sua vida. E ao longo da história, e o foco da ministração hoje é que Deus, ele permitiu 3 templos serem construídos para que o 4º templo se estabelecesse. O primeiro templo que Deus permitiu é um templo que foi construído mediante a obediência ao Senhor. Ele chama Tabernáculo de Moisés. Esse foi um templo onde o povo ele levantou uma tenda, literalmente, no deserto, para poderem estar ali cultuando ao Senhor, para que o Senhor pudesse ficar no meio deles. E Deus falou com Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei. E é muito lindo porque quando você olha para a história e você olha para a Bíblia vai nos falar que as pessoas sentiram no seu coração o desejo de contribuir com as coisas do templo. E eles construíram aquele tabernáculo no meio do deserto. E embora o povo estivesse no meio do deserto, Deus estava ali. Deus de manhã, durante o dia inteiro, no deserto quente, ele se manifestava como uma nuvem que dava provisão para eles. E na noite, que o deserto também faz muito frio à noite, Deus se manifestava como uma coluna de fogo e aquecia o pessoal. Sabe, Deus mesmo, eles estando ali numa situação difícil, numa situação de transição. Deserto não é lugar de nós morarmos, mas é lugar de nós passarmos. É um tempo de tratamento de Deus na nossa vida. Ele vai acabar. Mas mesmo naquele momento, Deus proveu todas as coisas para o povo. Deus entregava o maná toda manhã, Deus entregava as cordonizes quando havia necessidade, Deus fez água sair da rocha, porque todas as nossas necessidades são supridas em Deus. Ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. E aí você vai adiante, você vai ver que quando o povo sai do deserto, consegue conquistar a terra que Deus tinha,
eles se esquecem da presença de Deus, se esquecem daquilo que Deus fez, e Deus alertou para eles. Assim que eles saíram do deserto, coloquem pedras aqui, 12 pedras, que elas sejam um memorial do que eu fiz para vocês, e falem para os seus filhos. E quando nós vemos a história, o povo não falou para os seus filhos, e conforme novas gerações foram vindo, eles se esqueceram do caminho de Deus. E um sacerdote maligno chamado Eli tinha 2 filhos, e eles permitiram que a arca do Senhor, que representava o trono de Deus na terra, fosse levada para uma nação estrangeira. E Deus fez de tal forma que as nações estrangeiras começaram a ter doenças, porque a arca do Senhor não deveria estar ali. Então elas mandavam a arca um para o outro, e para ficar passando, né? O pessoal tinha tumores, o pessoal tinha chagas, e eles mandavam a arca, e eles ficavam bravos uns com os outros. Por que você está mandando a arca para cá? Por um acaso você não gosta de mim? Até chegar um ponto eles falam, de volta para Israel, a gente não consegue ficar com essa arca. E quando essa arca volta para Israel, ela vai ficar na casa de uma pessoa que não dá valor para aquela arca, vai ser uma peça de utensílio. Vai ficar ali. E depois, quando o rei Davi assume o governo da nação, ele vai falar, eu estou numa casa, num palácio, e o meu Deus está abandonado ali. Eu vou trazer essa arca de volta para Jerusalém. E ele vai tentar trazer a arca de uma forma oposta à forma como Deus manda ele trazer. E a Bíblia vai nos falar que a arca estava na carroça, e a carroça passa num buraco, e um homem que viu a arca dentro da casa dele como utensílio, ele vai estender a mão para segurar a arca, e a ira de Deus vai vir sobre ele e vai matá-lo ali. Porque por mais que a gente queira fazer as coisas com a motivação certa, a forma como nós fazemos, ela deve ser certa também. E Uzá, o nome desse homem é chamado Uzá, ele estende a mão como se a arca fosse algo corriqueiro, algo normal, e Deus fulmina ele ali naquele momento. Então o rei Davi vai pensar, ele vai se chatear, ele vai chorar, e ele vai buscar na palavra de Deus como que a arca então deve ser trazida. E a arca não pode ser carregada em carroça, ela precisa ser carregada em lombos humanos. Ela precisa que homens carreguem ela, que sacerdotes, e não é qualquer pessoa, sacerdotes ungidos pelo Senhor carreguem ela. E ele vai fazer com que homens, então ele vai trazer os levitas, e eles vão levar essa arca, mas essa arca ainda assim vai ficar num local que ele vai ser chamado de tenda de Davi. Então o segundo templo que a Bíblia chama é a tenda de Davi. Ela é bem diferente do tabernáculo, porque no tabernáculo existiam muitas paredes até você conseguir ver a arca. Ninguém via a arca, a não ser os levitas. Na tenda de Davi, a arca era exposta, e qualquer pessoa que chegasse ali, ela poderia ver a arca, e havia louvor 24 horas por dia. O livro de Salmos, a maior parte dos Salmos, eles são composições que o rei Davi escreveu para serem cantadas 24 horas diante da arca. Tem aquele salmo que fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um cântico para as pessoas irem cantando conforme elas fossem à tenda de Davi. E essa tenda permaneceu por muito tempo, e Davi pensava, mas eu preciso construir um templo para o Senhor. E o profeta, ele vai chegar a trazer, ele vai chegar a juntar riquezas para construir esse templo, e um profeta vai se chegar diante dele e vai falar, você não pode construir um templo para Deus. Acaso Deus habita em coisas construídas por homens? E o profeta Natã vai falar, e você tem sangue nas suas mãos. Mas um descendente seu vai construir um templo, e esse templo ninguém vai poder destruir. Davi vai receber aquela palavra do profeta, e ele vai entender que o filho dele é quem deveria construir o templo. Então, o segundo templo,
é um templo que a tenda de Davi é um templo que foi construído com a vontade de adorar a Deus. Quando Davi está para morrer, ele vai falar para o seu filho, vai falar, construa um templo para Deus, porque eu quero, e Deus falou, o profeta falou. E Salomão vai construir agora um templo, chamado Templo de Salomão. Então, o terceiro templo na Bíblia, Templo de Salomão. E o Templo de Salomão, ele é feito mediante a vontade de obedecer a homens. Davi, sabendo que não poderia construir o templo, ele juntou riquezas para que o filho dele pudesse construir esse templo. Salomão vai lá e vai construir esse templo. 13 anos vai demorar e vai ser um templo impetuoso, um templo grande, um templo que, embora tenha sido feito porque os homens mandaram, porque Davi quis, Deus, no momento em que a arca é depositada no lugar dela, a presença de Deus se manifesta naquele lugar. E ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue ficar de pé. E Deus fala, se vocês me obedecerem, e ele fala inclusive para Salomão, se você permanecer nos meus caminhos, eu vou te abençoar, eu estarei com você. Então, embora a vontade seja boa do povo, Deus vai fazer condições. E aquele templo, o terceiro templo, que é feito mediante a vontade de obedecer a homens, ele vai servir de tropeço para a nação de Israel depois. Quando nós vemos a construção, é lindo e maravilhoso, mas com o tempo as pessoas passam a adorar aquele templo. Ao ponto do profeta Jeremias olhar para o templo destruído e falar, Deus está destruindo esse templo, e as pessoas quererem matá-lo. Porque como assim que Deus vai destruir isso? É a presença de Deus, o templo virou Deus para eles. Quando Jesus vem, ele ora para o templo e ele chora. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou restaurá-lo. Então, quando Jesus vem, ele olha para a situação, para a calamidade, aquele templo vira um local de comércio, e ele fala, eu vou restaurar isso daqui. E aí nós chegamos no quarto templo. O quarto templo que a Bíblia fala. E eu quero ler com você 1 Coríntios. Desculpa, 2 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 16. Esse é o templo que foi construído mediante a vontade de Deus. Então, o primeiro templo, mediante a obediência a Deus. O segundo templo, mediante o desejo de adorar a Deus. E o terceiro templo, mediante a obediência a homens. E o quarto templo, mediante ao desejo do coração de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo. Como ele mesmo disse, habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O último templo somos nós. Individualmente, Paulo vai nos falar vai nos chamar de templos do Espírito Santo. Então, todos os outros templos que vieram anteriormente, eles são sombras do propósito final de Deus, que era que você e eu pudéssemos receber dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele é poderoso para nos direcionar.
Quando a gente não sabe o que fazer, o Espírito Santo ele vem suavemente e vai nos falar. Não fala. Silencia. E vai ter hora que ele vai falar, agora fala. Tem hora que ele vai falar, acalma o teu coração. Tem hora que ele vai falar, confia. Mas em todo momento o Espírito Santo vai estar falando. Tudo que veio antes foi para preparar o que nós vivemos hoje. Deus preparou todas as coisas para que ele tivesse um relacionamento íntimo e verdadeiro com você. Para que você pudesse experimentar a grandeza da presença dele na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em você. E Paulo vai adiante e vai falar assim, agora que eu sei disso, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu vou. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu tenho que tomar cuidado com quem eu me comunico. Porque o Espírito Santo habita em mim. E a Bíblia fala que ele tem ciúmes de mim e de você. Ele tem ciúmes. Ele se entristece. Ele se alegra. Você já passou por uma situação onde você perde, entre aspas, na visão humana, mas por dentro você sente uma alegria, que você não entende por quê? Essa alegria do Espírito Santo. Ou você já passou por alguma situação que é muito difícil, mas você tem aquela confiança de que vai melhorar. Essa confiança é o Espírito Santo consolando o teu coração. Ele está conosco todos os momentos, em todo o tempo. Ele chora quando a gente não tem nem palavras para falar. Ele chora o nosso choro. A Bíblia fala que ele ora com gemidos que são impossíveis de entender com o Senhor. E a presença dele aqui é real. A gente nem tinha começado, uma pessoa que estava bêbada chegou aqui e se deparou e o presbítero Jober perguntou para ele, você sente Deus aqui? E ele falou, eu sinto Deus aqui. E ele voltou ali e não deu tempo, né? O presbítero Jober aqui, né, falou rapidamente e ele jogou fora a bebida. Aquela latinha que estava ali do lado de fora, ele jogou fora, porque Deus, ele está presente e ele chama cada um de nós. Quando a gente vê lá, então voltando para o primeiro texto que nós lemos, quando a gente vê o profeta Elias, ele não simplesmente pegou 12 pedras quaisquer e fez um altar para Deus. Ele escolheu 12 pedras. Palavra-chave, escolheu. Porque o templo é o lugar onde nós construímos altares. Esse daqui é um altar. A gente convencionou a chamar de púlpito, mas daqui é um altar para o Senhor. A minha vida e a sua vida é um altar para Deus. E às vezes, eu não sei como está a sua vida, mas às vezes você está como os outros profetas, que clamam, berram, gritam, e Deus não está respondendo porque o altar está desfeito. E Deus te chama essa manhã para reconstruir o altar da sua vida. Reconstruir, mas não reconstruir de qualquer jeito. Escolha as 12 pedras. Escolha a fundação desse altar. Como é que eu escolho, pastor? Você escolhe quando você toma decisões corretas. Você escolhe pedras que vão fazer fundação do seu altar de adoração ao Senhor. A primeira pedra tem que ser o Senhor Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Não deixa para amanhã, hoje. Se acerta com o Senhor Jesus. Senhor, eu tenho vivido afastado, eu tenho esquecido, eu já vivi coisas grandes com o Senhor no passado. Hoje Deus fala, vamos construir esse altar, vamos restaurar esse altar. Vamos fazer esse altar novo. Vamos colocar a primeira pedra desse altar. A segunda pedra, a honestidade. Às vezes a gente se acostuma com a mentira, a gente acha que é normal. Vamos falar a verdade.
Vamos ser verdadeiros nos nossos relacionamentos. Sim, sim e não, não. Se eu falei sim, eu vou cumprir com o sim. Se eu falei não, eu vou cumprir com o não. Vamos permanecer firmes naquilo que nós temos prometido. Uma terceira pedra pode ser o respeito. Às vezes dentro da minha casa, às vezes dentro do trabalho. A gente joga o respeito lá embaixo, a gente se acostuma com as pessoas serem grossas e a gente acha que é o normal. Não! Nós precisamos manter o respeito. Nós precisamos manter dentro dos nossos lares o respeito de um com o outro, dos pais com os seus filhos, os filhos com os seus pais. A comunhão pode ser outra pedra. Vamos viver em comunhão. Vamos viver cada um dando honra ao próximo como se fosse melhor do que nós mesmos, que é o que a Bíblia manda. Vamos viver cada um para louvor e glória do Senhor Jesus. Porque quando esse altar for reconstruído e você oferecer para o Senhor não um bezerro, não uma galinha, nada, mas a sua vida ao Senhor, Deus vai responder com fogo. Deus vai responder rapidamente com um fogo que vai queimar tudo aquilo que não serve. Vai queimar todas as pessoas que às vezes a gente acha que estão do nosso lado, mas elas não estão, são enviadas de Satanás. Deus vai afastar. Deus vai queimar a mentira. Às vezes a gente pode estar sendo enganado, Deus vai trazer à tona. Às vezes a gente pode estar tomando uma decisão que hoje ela pode ser boa, mas que lá para frente não vai ser. Deus vai parar, vai falar, chega. Porque o altar foi reconstruído. E quando o altar é reconstruído, existe fogo de Deus. Existe presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Eu quero louvar ao Senhor junto com você. Porque essa é uma manhã de reconstruir o altar. O profeta Elias reconstruiu o altar ao Senhor. E Deus te chama a reconstruir o altar dele. Reconstrói. Eu creio que durante essa ministração Deus falou ao teu coração de coisas que se perderam pelo caminho e que você precisa reconstruir diante do Senhor. Vamos reconstruir, vamos colocar diante de Deus, vamos nos lembrar daquilo que Deus já fez no passado, aonde nós estávamos, nosso relacionamento com Deus e que nós queremos voltar. Nós queremos melhor do que voltar, ser ainda melhor do que antes. Queremos novas profundidades da parte de Deus. Queremos coisas grandes da parte do Senhor. Não se limite com a água que bate apenas nos dedinhos do pé. Queira a água que te inunda. Queira ser inundado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, coloque-se de pé. Nós estamos aqui, Senhor Deus, não buscando homens, mas buscando o Senhor. Senhor, a Tua palavra ela nos fala que o profeta Elias, ele reconstruiu, Senhor, o altar de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro nesta manhã sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Coisas que às vezes elas foram esquecidas pelo caminho, Senhor. Senhor, eu não sei o que cada um aqui tem passado, mas Tu, Senhor, sabe. O Senhor sabe e conhece o mais íntimo do nosso coração, Senhor Deus. O Senhor sabe às vezes de injustiças que nós passamos. E em todos os momentos o Senhor esteve ao nosso lado, meu Pai. Senhor, nos perdoe se nós nos esquecemos disso. Nos perdoe, Senhor Deus, se nós permitimos que a situação, as circunstâncias, as pessoas, Senhor Deus, nos fizessem desanimar, nos fizessem entristecer. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, da Tua presença, da Tua unção. Começa, Senhor Deus, a falar aos nossos corações.
Senhor Deus, pessoas que há muito tempo não oravam em línguas, que elas comecem a orar em línguas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui tem pensado em desistir, tem pensado, Senhor Deus, em se matar, nós repreendemos, Senhor Deus, todo pensamento de morte, todo pensamento destrutivo, todo pensamento de baixa autoestima, Senhor Deus. Que o Senhor possa responder com fogo que vem do alto, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que deseja que Deus responda com fogo, você que olha para a situação e não vê saída, levanta a sua mão, clama ao Senhor nesse momento, fala, Senhor, responde com fogo. Em nome de Jesus, o Senhor tem visto, Senhor Deus, o Senhor tem ouvido o choro. Senhor Deus, às vezes a gente nem chora, porque já não existem mais lágrimas, mas o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor tem visto, Senhor. Em nome de Jesus, responda com fogo, Senhor. Responda, Senhor Deus, que haja transformação, que haja, Senhor Deus, uma mudança de comportamento. Senhor Deus, do nosso trabalho. Senhor Deus, pessoas que têm sido angustiadas, Senhor Deus, do trabalho. Eu oro nessa manhã e eu clamo que o Senhor cerque cada um de nós, Senhor Deus, com uma muralha de fogo. Senhor Deus, que pessoas que às vezes vêm colocar a gente para baixo, que o Senhor nos afaste disso, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque na nossa boca palavras de louvor, palavras de glorificação do seu nome, Senhor Deus. Que a gente possa bendizer ao Senhor em todo o tempo, Senhor Deus. E eu oro também por milagres, Senhor. Milagres que só o Senhor pode explicar. Só o Senhor pode explicar coisas, Senhor Deus, que acontecem em nossa vida. Eu oro para que haja transformação da tua parte na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Venha com o teu fogo, queima, Senhor Deus, o holocausto, queima, Senhor Deus, toda a água, Senhor Deus, e mostre para que todos saibam que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus.